número 1. Sua caráter de explicação, a gente vai seguir um pouco, pequena exposição, aplicação de cada versículo. Versículo 1, 2, 3, 4, 5, fechando com 6. Salmo 1. Livro de Salmos, Salmo de número 1. Diz assim, a inerrante palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. O que importa é ser feliz. Essa é a frase que tem sido usada hoje para justificar todo tipo de absurdo. Primeiramente, o que é felicidade? Dinheiro, fama, prazer, conhecimento puro e simples. Um homem bem mais sábio que nós, mais rico que nós, que experimentou muitos prazeres nessa vida, ele, considerando sobre todas essas coisas, a parte de Deus, debaixo do sol, ele diz, tudo é vaidade. Pessoas ricas também morrem por causa de um pequeno vírus, que não é visto nem a olho humano. Pessoas bonitas têm relacionamentos e estão sendo traídas. Será que a beleza é de fato extremamente importante? O essencial da vida? Será que o dinheiro é? Fama? Sendo que muitas vezes pessoas que são conhecidas, mas que são detestadas dentro de sua própria casa. Será este o centro da vida? Apenas acumular um saldo positivo em sua conta? Não é isto que a palavra de Deus nos fala. O salmista é bem feliz aqui. Ele tanto nos mostra o que é de fato ser feliz, nos dá uma definição boa, como também nos mostra o modo, o caminho, que é o caminho do justo. Que é isto que veremos em nosso estudo, que está no livro de Salmos. O livro de Salmos é, digamos, o inário judaico-cristão por excelência. Ele tem várias composições, foi editado nisto em 5 livros. Só que 2 deles apresentam como uma espécie de base, de sótão. Quem vai defender bastante isso é um teólogo chamado O. Palmer Robertson. Ele fala bem desses dois como se fosse uma introdução ao livro de Salmos. O Salmo 1 falando da lei e desse contraste entre o justo e o perverso, essa geração dos filhos de Deus, os justos, e os filhos dos homens, os injustos, que é presente desde o livro de Gênesis e que permeia toda a narrativa bíblica, até se encontrar seu fim em Apocalipse, na qual os crentes, novo céu e nova terra, e os ímpios, o inferno. E o Salmo 2 fala do rei ungido e o seu reinado. Esses dois basicamente baseiam todo o livro de Salmos. Um livro que é particularmente marcado pela linguagem de sabedoria. O que é isto? Está preocupado com a aplicabilidade de temas bíblicos, de temas práticos. Como ser justo, como ser feliz. Por isso que ele toca bem a vida. É preciso. Não é uma coisa abstrata apenas, que tange o mundo das ideias de Platão ou outra coisa. Mas ele é bem real. Ele olha para a realidade e diz, porque todos se preocupam com a felicidade. Todos querem a vida. Como? O que é a vida? É isto que ele aborda. E no versículo 1 ele já começa. Bem-aventurado, feliz, próspero, o homem. Vai tratar justamente disso aí. E primeiro ele começa falando como não é este homem. O que ele não faz. É uma descrição negativa. Ele não anda no conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores e ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não escuta conselhos ímpios, ele não anda segundo esses conselhos.
ele não se detém, ele não faz alianças injustas com o ímpio para poder fazer mal, e ele não é um próprio zombador. Porque percebam que aqui é um ciclo progressivo, que alguém começa escutando conselhos ímpios, ele depois se envolve muito com aquelas pessoas para poder fazerem atitudes terríveis, e eles terminam por se tornarem próprios zombadores de Deus e de sua palavra. Este é o caminho da morte, é o ciclo da morte. O justo, ele não anda por isso. Ele foge disto. Porque ele sabe que de Deus não se zomba. Porque tudo aquilo que o homem planta, ele vai colher. E não se engane, o salário do pecado é a morte. Salário ninguém dá para ninguém por bondade, porque alguém fez por merecer. Então, para nós, meus irmãos, tomemos cuidado na hora de adentrar este caminho. Não esperemos, eu vou esperar melhorar a situação aqui para poder sair. Eu vou fazer uma coisa errada, mas não tem nada. É só uma vez. Tome muito cuidado com isso. Porque o difícil não é você abrir uma exceção para uma regra da palavra de Deus. O difícil é você parar. Onde passa um boi, passa uma boiada inteira. Você abre uma exceção e geralmente a teologia liberal começa assim. A Bíblia não é a palavra de Deus. Não tem como. Aí depois, milagres, complicado, né? Nascimento virginal, como assim? Ressurreição. E se negarmos a ressurreição, somos os mais infelizes de todos os homens. Então tomemos particularmente cuidado com isso. Com este caminho ímpio. Na hora de escutar conselhos. Na hora de fazer alianças para fazer determinada coisa. Tomemos cuidado para não sermos zombadores de Deus e de sua inerrante palavra. E no versículo 2, ele já faz o contraste, um pequeno contraste, na verdade, porque o maior vai vir apenas no versículo 4. Ele diz, antes, em vez de andar por esse caminho, o seu prazer está na lei do Senhor. Aqui está a felicidade. A alegria verdadeira é meditar nesta lei. O prazer, o gozo da alma verdadeiro está aqui. E na sua lei medita de dia e de noite. Aqui é um meditar constante. Todos os dias. Todos os tempos. A palavra de Deus está inculcada no pensamento. E isso é bem presente no livro de Salmos. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. No Salmo 119. Isto é particular também para nós. Porque é uma prática que temos negligenciado demais. E aqui eu não falo de meditação zen, essas reflexão de passar a noite em transe, sei lá. Falo de ouvir a palavra de Deus e ruminar, entre aspas. Olhar de novo, buscar ter mais entendimento, refletir, decorar até a palavra. Isso é bastante visto em nossos irmãos do passado, chamados puritanos. Eles tinham bastante essa prática, de inclusive meditar e decorar as escrituras, porque nos momentos de dificuldade, não se engane, esses textos saltarão na sua mente. O Santo Espírito nos faz lembrar a palavra. O grande problema é que a gente não confia no Santo Espírito, a gente não confia na palavra e a gente não perde tempo para decorar a palavra, para meditar na palavra. A gente acha que a gente já tem um guia completo para nossas vidas e só vá de meco, tem um problema, isso aqui. Se for isso aqui mesmo, vá de meco, para que a gente tenha algum problema, a gente tem que consultar, é a Bíblia. Então meditemos nela. É ela, através dela, que vem a verdadeira alegria. Alegria que nada nem ninguém pode tirar. E no versículo 3, inclusive, ele é comparado a uma árvore plantada junto à corrente de águas, ou seja, uma árvore que tem todas as condições necessárias. E por causa disto, ela é frutífera. Ela cumpre o propósito designado. Uma árvore que dá fruto, que traz benefício. Esta é a imagem aqui. E não se engane, não é uma prosperidade do tipo, tenho coisas para poder fazer e acontecer. Porque um homem na terra do Egito, que era escravo, é dito que o Senhor estava com ele e ele prosperava.
E quando ele estava na prisão, também é dito que o Senhor estava com ele e ele prosperava. Então, a verdadeira prosperidade é estar alinhado à palavra de Deus. Porque essa palavra é como se fosse essa água que rega essa planta para que ela sim produza seu fruto necessário, seu fruto pelo qual ela foi criada, apenas como ilustração. E deixemos os nossos catecismos nos ajudarem, porque eles vão tratar precisamente qual é o fim supremo e principal do homem: glorificar a Deus e gozá-lo eternamente, e ter comunhão íntima com Ele para todo sempre, já começando nesta vida. É a síntese bíblica de muitos textos, como porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Que tenho eu no céu, não há outro em que eu me compraza na terra. O Senhor, é nele que está o nosso prazer. É somente nele. Este é o caminho do justo. É um homem que não anda por caminhos errados. É um homem que tem a lei de Deus como a sua base, o seu julgamento, para que ele possa discernir o que são caminhos errados, o que são alianças erradas, o que é ser zombador de Deus e de sua palavra. E é essa palavra que faz com que ele cumpra o propósito predeterminado, a glória de Deus. Deu para acompanhar até aqui? Alguém tem alguma pergunta? Se tiver, pode levantar a mão. Tranquilo. No versículo 4, começa a se fazer um contraste. 1 a 3, o caminho do justo, o caminho do bem-aventurado. Do 4 ao 6, vamos para um motivo didático, ao menos na minha cabeça, do 4 ao 5, o caminho do ímpio e suas consequências desse caminho. É dito que os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Eles não são assim, não são como o que foi descrito antes. Eles não sabem discernir o que é um conselho bom e um conselho mau. Eles não sabem o que é uma aliança justa e uma aliança má. E aqui não é tipo, eu não vou poder entrar em relação comercial com ninguém. Não. Absolutamente não é isso. Mas você entrar em acordo com alguém para fazer uma coisa errada, isso é uma aliança má. E eles não têm discernimento para poder dizer o que é zombar de Deus e sua palavra. Ou mesmo tendo, aí que eles fazem. Tendo conhecimento de Deus, eles não o adoram como Deus, como diz Romanos 1. Tornam-se nulos em seus próprios raciocínios. Eles não têm a palavra de Deus como seu prazer, e eles não meditam nela diariamente. Por isso eles não são comparados, ilustrativamente aqui, com uma árvore que está plantada, que está firme, que não se move e que produz fruto, que está plantada junto às águas. Não, é comparado a uma planta que está morta, uma palha, que não tem raiz nenhuma, que não produz fruto nenhum ainda. Não cumpre o propósito favorável de sua existência. Não tem firmeza, não tem constância. Esse é o caminho de um ímpio. É algo extremo. E uma ilustração muito oportuna do que é isto é em Lucas 12, 16 a 21. Abra lá, por favor. Lucas 12, 16 a 21. O próprio Senhor Jesus Cristo ele faz uma parábola de um homem que tinha muitos bens, mas não tinha tanta sabedoria assim para utilizá-los. 16 diz assim: E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Não saber o propósito de sua vida ou rejeitar este propósito é só vaidade. Você está construindo algo que não tem sentido.
para deixar para pessoas que você não sabe nem se herdarão de fato. E aqui não é tipo, os pais não devem ajuntar dinheiro para seus filhos. Absolutamente não. Os pais devem cuidar de seus filhos. É bom e agradável trabalhar para a glória de Deus. Ajuntar para poder ajudar a si e ao próximo. Totalmente justo. Mas não deve ser o centro das nossas vidas. O coração nosso não deve estar aqui. Come, bebe, regala-te. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. O único da vida é só comer e beber. 40 dias, Cristo passou no deserto, provando que a palavra do Senhor é mais importante. Esta é a verdadeira comida. E aqui é o ponto. Tomemos cuidado para não andarmos nessa vaidade. Porque, versículo 5, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Aqui é dito o destino final. E é sempre bom olhar para o fim, para poder viver bem o início e o meio. Geralmente a gente planeja um alvo e a gente traça os meios para chegar lá. Quase que da mesma forma, o salmista olha para frente e diz: os perversos não prevalecerão no juízo. A certeza é essa, que vai ter juízo. Todos comparecerão diante do trono de Cristo. Todos. Cada um será julgado segundo as suas obras, que é dito. O ponto é, em quem você confiará. Porque duas pessoas que trilharam caminhos totalmente opostos aqui, elas não vão para o mesmo lugar na eternidade. A uns Cristo dirá: vinde, benditos de meu Pai. A outros: apartai-vos de mim, malditos. São duas coisas totalmente distintas. Totalmente distintas. Ainda que todos nós vivemos neste mesmo mundo, compramos mesmas roupas, roupas que não sabemos se foram produzidas por crentes ou descrentes, comidas que não sabemos se foram produzidas por crentes ou descrentes. E que se uma pessoa não tiver nenhuma oportunidade de conhecer a nossa vida, que deveríamos dar testemunho, infelizmente muitas vezes não damos, seria até difícil para alguém discernir quem é joio e quem é trigo. Mas no fim, essa separação será inevitável. Então o ponto é, confiemos em Cristo. E assim, saberemos tanto programar o posterior como o anterior, como os meios desta vida. Alguma pergunta até aqui? Eu fico com medo que eu começo a dar o estudo e parece que matei alguém. O pessoal fica tudo em silêncio. Tranquilo. O sexto. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Geralmente a maioria costuma inserir aqui dentro do ponto de que trata dos ímpios, para ficar um texto bonito, de duas partes. Só que eu costumo ver nesse último versículo uma razão, de modo que eu crio basicamente um terceiro ponto, digamos assim. Por que essa razão? Por que um é assim e o outro é assim? Por que essa distinção, esse contraste, essa diferenciação? Porque o Senhor conhece um e conhece o outro. Aqui não é só o sentido de conhecer, porque o Senhor conhece os dois. Mas é o sentido de aprovar, de amar e aborrecer um. O Senhor, Ele ama o caminho justo, porque Ele mesmo decreta. Os mandamentos de Deus estão baseados em seu caráter bondoso e justo. Este é o caminho agradável a Deus. E aqueles que destonam do mesmo merecerão a justa ira de Deus. Perecerão, não permanecerão. Não viverão eternamente. E aqui, se há uma coisa que eu não gostaria que ninguém saísse daqui hoje, com essa convicção, é achando que nós somos justos por nós mesmos. Não estávamos trilhando esse caminho aqui, do versículo 1 até o versículo 3. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, inimigos de Deus e de sua palavra, zombadores. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Propósito final. Mas Cristo, Ele é o justo.
Ele soube discernir o que é conselho ímpio e o que é conselho bom, porque a palavra de Deus estava em seus lábios, estava em seu coração. Quando Satanás o tentou, ele respondeu com a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus, só ao Senhor adorarás e só a Ele darás culto. Ele é o justo verdadeiro. E como o apóstolo Pedro diz, porque o justo, única vez, morreu pelos injustos. Aí sim somos vivificados. Por causa de Cristo. Porque Ele tomou o salário do pecado, que é a morte, que é o castigo, que é a maldição, para que nós recebêssemos a bênção de Abraão, a vida. Para que nós fôssemos justificados. E justificados, pois em Cristo Jesus, pela fé, nós temos paz com Deus. Aí sim estamos nesse caminho. Se estamos então neste caminho, vivamos como filhos da luz, andando de dia, andando como Deus manda, andando como Cristo nos ordena e nos exemplifica. Que possamos andar em justiça, que possamos meditar na palavra de Deus, que possamos fugir de toda transgressão que é a desobediência da palavra de Deus, que possamos ser como plantas bem plantadas, bem regadas, que cumprem o propósito de sua existência, que conheçamos esse propósito, para que assim venhamos a permanecer eternamente, porque teremos a vida de Cristo, porque morremos com Ele e com Ele vivemos. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Alguém tem alguma pergunta? Um comentário? Pode falar. Fale agora ou cale-se para sempre. Tranquilo. Então, pessoal, essa foi nossa EBD. Foi curta? Curta, né? Daí vocês vão tirar para a noite. À noite, culto. Culto normal, culto vespertino. Tem algum aviso, alguém? Presbítero, diáconos? Não? Então, que Deus nos abençoe, que nos conduza em paz para as nossas casas. Amém.